Bora, Fel, para mais um vídeo do Corinthians nessa quinta-feira agitada, porque os empresários resolveram acionar o Corinthians na justiça, mais precisamente o Juliano Bertolucci. E o pessoal da ESPN comentou toda essa situação no Corinthians hoje, hein? E também tem salários atrasados que muito provavelmente vai ser pago amanhã, como já foi informado na mídia. E engraçado que esses empresários não cobravam antes do Corinthians na gestão do Duílio, do André Sanches. Será porque eles tinham jogadores dentro do Corinthians, jogadores de empresários colocados lá, jogadores que não tinham qualidade para atuar no Coringão, estavam lá só por conta de dívidas? Comenta aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão, sempre em primeira mão aqui no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quer ver que você vai ter mais chance de falar ainda sobre finanças? Tem um outro time que também está numa situação diferente. Ah, agora sim. Corinthians. Quero essa veemência. Ele tá cobrando, ele tá te provocando. Vai, só que ele não te conhece. Vai ter nota do Corinthians hoje ou não? Vai explicar. Vai ter que ficar, meu irmão. Eu não tenho problema nenhum em falar. Eu tô falando desde o ano passado, quando o Augusto falou, quando o Augusto assumiu. Eu acho que ele está fazendo mais do mesmo. Ele está fazendo igual os outros presidentes que passaram pelo Corinthians. Estou com dificuldades. Fiz um time, né, o primeiro mercado. Fiz um primeiro mercado ruim. Eu tive que corrigir no segundo. Tive que gastar mais do que eu deveria. Aumentou, se eu não me engano, foram 200 ou 300 milhões a dívida. Aumentou, acho que em 200 milhões. Mínimo, para 200 ou 300, não sei. É natural o que acontece. Tem salário para pagar, administração. O que mudou da administração do Augusto Melo para do Willian em relação a esse tipo de notícia? A única coisa que mudou é o seguinte, que os empresários que fizeram poupança com o Corinthians, quando a outra diretoria pedia dinheiro emprestado, estão cobrando o Augusto. Alguma coisa deve ser aí. Se o Augusto não aceita pagar da forma como eles desejam, se o acordo não está bem legal e tal. Mas no mais, tá tudo igual. O Corinthians não mudou. O que mudou foi a performance dentro do campo, que a gente tem que separar o que se faz no campo com a administração financeira. É isso, o resto tá tudo igual. Toma. Não muda nada. Tá vendo, Bubu? E achou que ele ia passar pano. Ele não passa pano. Tá vendo? Não, o Zé não passa pano, não é a característica realmente dele. Eu estou preocupado não, né? Porque eu estou preocupado com os boletos. Mas assim, o Memphis Depay, se não me engano, 70% do salário dele é pago pelo patrocinador, né? Exatamente. Que também está num processo ali de regularização, vai ou não vai. Então, não sei se de repente vai cair no colo do Corinthians também o pagamento do Memphis. Claro que é o maior salário, né? O cara que mais ganha no Corinthians. E o Memphis, que foi talvez a grande notícia positiva, outros jogadores contribuíram ali, o Hugo no gol, tal, não sei o quê. Mas de 2024, o Memphis acabou sendo a grande notícia. De repente, pode virar um problema ter que pagar... Ué, mas deixa eu... Ô, Biner, eu tô ficando Memphis louco. Depay. Ué, mas você fala do Depay. Depay, que é como você fala do Depay. Memphis Depay. Renovaram com o Romero. Aí, estão falando do Pogba. Imagina você tá lá com o salário atrasado de janeiro. O Pogba falou que joga de graça, né? Ah, tá bom. E você acreditou? Claro, o Pogba falou. Ele acreditou que o Pogba vai jogar de graça. Ele acreditou com a Keep Calm. A Keep Calm, mas com as notas lá. Não estão pra contratar o Pogba? Então? Ué, estão falando, o Corinthians está falando do Corinthians. O Pogba só ofereceu, né? Não estão falando? Não, isso aí não. Isso aí, não estão falando isso aí do já Pogba? acabou faz um tempinho já. Não, mas agora voltou. É que o Pogba só pode jogar a partir de março. Isso aí já acabou faz um tempinho. Agora... Vamos lá, vamos por partes. O que se passa com o Corinthians é o que infelizmente acontece em muitos clubes. Eu sempre vou lembrar que a grande parte dessa dívida foi feita em gestões anteriores. Tá. Quando o presidente assume, eu concordo com o Zé, a primeira janela, eu acho que a própria direção do Corinthians avaliou assim, tanto é que a segunda janela de transferências foi bem diferente, não foi legal. A segunda janela de transferências, ela era necessária. Por quê? E essa é uma conta que eu não tenho como fazer tecnicamente. Eu não sei quanto o Corinthians perderia de cota de televisão, não jogando primeira divisão. Eu não sei como são os acordos de patrocínio do Corinthians se fosse para a segunda divisão. Certamente haveria desvalorização dos jogadores, principalmente os mais jovens do Corinthians, se eles fossem para a segunda divisão. Teria que, provavelmente, desmontar o elenco, teria que pagar rescisões, ia ser muito complicado. Então, a segunda janela, muito bem feita, foi uma janela de... Mas, peraí, isso é má gestão. Você dobrar a aposta para evitar... Isso é má gestão. Perfeito. A primeira janela muito foi ruim. bem feita, porque a gente viu as 9 vitórias seguidas ali. Funcionou, né? O campo ajudou muito. Ninguém sentou no meio do ano e falou que perfeito. Todo mundo virou e falou, isso aí é all-in. É má gestão. Isso é necessário. É dobrar a aposta para evitar o pior, porque Lembrando também que quando assume o atual presidente, não assume com um time forte.
alguma coisa precisa fazer, e eu concordo, a primeira janela de transferência não foi boa. Ele errou quando ele libera 13 jogadores e traz 8, dos 8, apenas um que vingou, que era o Ranieri. Eu preciso ser coerente com o que eu fui, por exemplo... Não precisa, não. Preciso. Nesse caso, acho que eu preciso, até porque eu acho ético com as pessoas com quem eu faço crítica. Seja. O outro foi muito endividado aqui é o São Paulo. Tá de menor que coisa, mas muito grande. Olha aí, tá vendo? Nova fase. Quando o atual presidente do São Paulo assumiu, eu falei, vamos dar um tempo. Para mim, se o São Paulo ficar na primeira divisão e ele conseguir eliminar as dívidas, vai ser uma baita gestão. Tá? No primeiro ano, eu sempre citava isso, falava, vamos esperar 2 anos. Aí estourou o prazo. A gestão não é boa. Eu preciso entender como vai ser essa segunda temporada do Corinthians, como vai ser, o Corinthians vai ter superávit, se vai aumentar o déficit, se vai conseguir pagar as dívidas, se vai ter bom desempenho em campo diante daquilo que pode conseguir, né, com o atual time, se vai vender jogadores, se vai vender bem, se os jogadores da base saem com o clube tendo 30%, 40%, ou se saem com 100%, 80%, 90%, que isso para mim é uma coisa que conta muito na gestão do clube, para poder fazer uma crítica. É óbvio que quando a gente olha o tamanho do Corinthians, eu vou citar o Ronaldo, quando teve a questão do estádio. Lembro. Falou, Ronaldo, você vai ajudar? Não vai ajudar? Ele falou, olha, estamos me devendo um dinheiro ali, né? Gestão anterior. Pode ser que eu pague, pode ser que eu abra mão, não sei o quê, mas o Corinthians, com a grandeza que tem, não precisava passar por uma situação dessas. E não precisa. O Corinthians é o time que tem... Se todos os clubes fossem administrados com perfeição, não houvesse nenhum erro, fosse tudo assim, irretocável, Corinthians e Flamengo sobrariam na questão financeira dentro do futebol brasileiro. Perfeito, concordo. Então, eu espero que um dia alguma gestão do Corinthians consiga fazer com o Corinthians o que a gestão do Flamengo fez financeiramente com o Flamengo. E eu não posso cobrar isso em um ano. Olha, pessoal, nós temos aqui, o Bubu tem falado muito de pessoas que devem a ele. E aí nós não queremos nomear aqui. Mas no Corinthians, atenção para esta tela. Zé, Pedro, Bubu, eu vou soltar Birner. a minha lista também, né? Não faça isso, para não ser processado. Ó, as maiores dívidas do Corinthians com empresários. E tem mais, né? Óbvio. Mas, ó, Juliano Bertolucci, que é a notícia de hoje, 78,1 milhões de reais. Carlos Leite, 62,5 milhões de reais. André Cury, 28,8 milhões de reais. Paulo Pitombeira, 24,3 milhões. Will Dantas, 16,4 milhões. Luizinho Piracicaba, 9,55 milhões. Beto Rapa, 9,25 milhões. Vai fazer a Rapa. Carlos Alberto de Oliveira Fedato, 7.800.000 reais. Só nessa somatória, 236 milhões de reais. E aí que está o grande lance. Não é só o dever, né? Que você deve, tem muita gente que deve, eu pago depois. Alguns empresários estão acionando o Corinthians, processando o Corinthians nesta nova gestão, porque alguns também, e aí a gente não pode também deixar de informar isso, estavam mais atrelados à gestão anterior. E aí acontece, mudou a gestão, o cara quer receber. Ah, eu emprestei isso. Também vou dar outra observação aqui. Não é só o Corinthians que faz. Tem muito clube, Pedro sabe disso, Bubu, Zé e Birner, que o cara, ele aciona no empresário, o empresário, né, ele tem ali uma negociação, um fluxo de caixa que é feito com o jogador, vender o jogador, enfim, você tem uma aproximação maior com alguns empresários e alguns clubes fazem isso. O que está me chamando a atenção demais é essa quantidade de processos. Bubu, você que fala tanto da galera que está te devendo, mas olha, esses empresários estão acionando o Corinthians e processando o Corinthians e assim, processo, bate, tem a data, se não pagou, é pior. Não é só eu vou te pagar dia 10, eu prometo pra você. Vai perder direito de contratar jogadores. Exato, transfer. Então, mas nesse caso é importante saber das datas, né? Porque essa não é uma notícia nova, né? É. Então o Bertolucci, que é o cara que tem mais dinheiro para receber do Corinthians, já tem 1 ano de gestão. Desde que virou a gestão, ele já estava cobrando. Então essa cobrança dele aí já é de 1 ano. E assim, eu não tenho dívidas como os clubes. Mas os clubes têm dívidas dos mais diferentes tipos. Dívida trabalhista, tem clube que deve pro governo, todos, né? Praticamente devem alguma coisa para governo. Um deve para empresário, para ex-jogador. Os caras deixam lá, assim, então tem uma pilha de dívidas. Que nem um jogo de cartas. Tem uma pilha.
Que nem aquele cara, o artista, que tá equilibrando pratos. Ele vai no prato que tá pra cair. Então, ó, na hora que chegar a conta, Transferban entrou, tem que pagar essa, você paga essa. Agora o Transferban é pra pagar o Jusilei. Se não pagar o Jusilei, não sei o quê. Ele vai lá e paga o Jusilei. Vai ser assim. Com os empresários, então, ainda mais se tem essa relação ruim, como aparentemente tem, questão política, do empresário tá aí cobrando agora porque não cobrava antes, tá cobrando agora porque é uma nova gestão, o presidente fala, não, deixa no fim da fila. Eu devo para esse, eu vou pagar aquele que pode me entregar agora, que é necessário. É necessário o Corinthians pagar prioritariamente o empresário? Só se for. Porque aí vai entrar proibição da FIFA, não pode contratar. Mas até chegar nesse nível demora. Tanto que eu tô falando, já tem um ano que tá nessa daí. O Zé falou já, né? Há quase um ano das dívidas grandes, acho que era 217 milhões na época. Agora tá só com empresários 260 milhões. Então, mas assim, essa lista tem mais gente. O Corinthians, ele se livrou ao longo do ano de algumas pendências que eram emergenciais. Então, quem tá numa situação difícil, você paga a conta que é aquela que tá te asfixiando agora. Você tira esse do caminho. Ah, mas tem uma outra bola de neve chegando. Beleza, daqui a pouco você se preocupa com aquela. Que é o caso agora. Bola de neve de empresário, deixa rolando aqui, resolve outros problemas. Mais importante, quitar o salário ali, quem tá atrasado ali do grupo atual. E empresário, amigão, devo, não nego. Pago quando puder. O tradicional que a gente pode fazer no futebol brasileiro, e acho que essa é a política dessa gestão. Tá pagando incêndio ali na hora que ele chega. Pedro, fala aí, mas é a hora que vem a bomba. Que vai muito além, né? Porque essa dívida com todos esses empresários, as dívidas não surgiram em 2024. Sim. Então é preciso entender onde está faltando diálogo para essa turma toda que nunca cobrou até o final de 23, resolveu todo mundo junto cobrar a partir de 24. Então o pano de fundo é outro. Não é que, nossa, o Corinthians agora, o Augusto não sabe para onde comer. Tem muito empresário ali que a gente sabe, não tem problema nenhum, que se dava bem com uma gestão A, trocou para a gestão B, então tá, então eu vou colocar você no pau. Acontece em todos os colocar clubes. você na justiça. Então tem muito mais a ver com diálogo, com politicagem, sabe, com relacionamento, quando você corta daqui, o outro quer te enfiar a faca por ali, do que exatamente, nossa, a gestão é péssima. Todos os clubes devem para o empresário, porque durante muito tempo, antes de lei de SAF e tudo mais, os empresários viraram bancos. E a gente já tem um empresário que sentou aqui para dar entrevista e virou e falou, hoje em dia eu não empresaria jogador, hoje em dia eu sou um banco, eu empresto dinheiro ao clube. E os clubes se submeteram a isso. O problema é que, diferentemente de um banco, quando você, por algum motivo A ou B ou política, eu deixei aqui, o Zé não é mais o presidente do Corinthians, agora é o Birner, mas eu gostava do Zé. Então agora eu vou meter a faca no Birner. E não é que o Birner é um mau gestor, gestor. O Birner vai pegar uma conta de um Zé que não pagava conta aqui na camaradagem, porque eu fazia jogador com um negócio com jogador empresário A, negócio... Ou ninguém lembra que o Carlos Leite tinha 40 jogadores no Corinthians. Pode trazer o Bertolucci só fazia. Então assim, pode trazer vai muito além do Augusto, tem mil defeitos. Pode trazer vai muito além do Augusto simplesmente virar e falar, não, ele é mau gestor porque não paga essa dívida. Pode trazer o jogador nota 8 dele. por X dinheiro, por valor X. Mas tem uma relação com o empresário ali. O clube vai ter um empresário que fala assim, olha, eu quero contratar esse jogador, tá, nota 6,5, você avalia. O clube você não bota tinha 6,5 dinheiro. em vez do 8 pelo mesmo dinheiro. A gente ficava aqui sentando, a gente ficava sentando, debatendo formação de elenco, o clube não tinha dinheiro e formava elenco de acordo com o cardápio do empresário. Quem é o lateral desse empresário? Sim, isso é só pegar aí uma... Eu acho, né? Por favor, aí, produção, se vocês puderem pegar, porque na minha memória não é muito... que são muitas negociações. Isso, rapidinho, isso explica até o incômodo de empresário com o texto. Porque quando você pega um trabalho um pouco mais sério de scout, que você não vai fazer trabalho de negócio só com o jogador do empresário X, você vai incomodar o empresário X. E aí esse cara vai pilhar o jogador dele. Esse cara vai botar você na justiça. Esse cara vai dizer que você não está pagando ele. É assim que a roda gira no futebol, infelizmente, Edu. Vai muito além de sentar aqui e falar, esse cara não é um bom gestor. Só para confirmar, por favor, aí, pessoal da produção, se vocês puderem me confirmar aí sobre o que o Pedro está falando sobre os empresários. Eu coloco o A, mas eu trago B, C, D, E junto com esse A. E a gente abate aqueles 30 E a gente abaixa, ou senão, vamos tentar. Se vocês pegarem... E aí nos jogadores não tem culpa, hein? Os jogadores não tem culpa. Se vocês puderem pegar aí a negociação quando o Roger Guedes vem para o Corinthians. Vem o Roger Guedes e de contrapeso vem o João Vitor, que é o lateral do Grêmio hoje. João Pedro, que era do Palmeiras e tal. O João Pedro jogou 3 jogos no Corinthians. Ele ficou 2 anos lá e jogou 3 jogos no Corinthians. É o mesmo empresário. E hoje ele é importante no Grêmio, tá jogando. Vou dar um exemplo. Mas se você buscar e a correlação, o que o Pedro falou, o que o Birner falou, é assim que funciona. O cara vem cá, eu preciso do fulano tal, é o jogador A. Beleza, mas o empresário fala, eu vou trazer o A, mas você consegue encaixar aqui o B e o C para mim?
Não, consigo, vamos fazer um bem bolado aqui, a gente vê comissão, como é que funciona, tal. E é assim que funciona. Claro, ele faz eu tenho um exemplo muito clássico, eu lembro disso. O saudoso Hofiger, que foi um senhor empresário de jogadores e mandou por muito tempo na América do Sul e na Europa. Times bem relacionados com ele, geralmente tinham uns bons jogadores. E tinha um jogador, nada a ver com o jogador, pelo amor de Deus. Os jogadores não têm culpa. Ele sempre Vocês lembram do Nelson Saavedra Sanches? Não, jogou no São Paulo. Não jogou, só foi pra lá. Como foi pra outros vários clubes pra tentar jogar. E nunca, porque o Hofiger, ele falava, arrumava lugar pro jogador, você levava junto ele. E o Sassi? E o Sassi? O Sassi eu lembro. Tem, cara. Fala a lista aqui é comprida. Não... Só que é o seguinte, porque eu tava falando sobre questão de dívida. Eu acho que a pior coisa é dever pra banco. Dever pra qualquer coisa não é legal, né? Com a cabeça travesseira sem dívida é a melhor coisa. Mas banco não perdoa. Então, os clubes brasileiros, historicamente, têm grandes dívidas com o governo. O governo passa a mão, faz uma loteria... Refinanciamento, dá um terreno aí, toma um CT, ajuda com o estádio. O governo passa a mão na cabeça de clube aqui. A política é maior. Desde que nasceu o profissionalismo no futebol. Então, assim, dever pro governo aqui, o time tem dívida com o governo. Empurra aí, sei lá, quem sabe um dia, talvez, olha lá, bate isso aí e tal. Banco não perdoa, banco não tem dó. Dever pra banca, amigão. Tem uma diferença entre o governo e uma instituição. Mas eu quero dizer assim, aí você falou assim, o Pedro falou bem ali, os empresários chegam aqui e falam assim, não, nós somos bancos, hoje a gente veio de emprestar. Mas assim, o empresário, mesmo se achando um banco e emprestando dinheiro, ele não tem a força, exige ter um banco. E às vezes não tem nem a taxa de juros que tem o banco, entendeu? Então assim, tem clubes que fazem empréstimos para poder pagar o banco que está devendo. Faz um empréstimo num banco para pagar o outro banco. E aí você fica naquele círculo vicioso ali e tal. Sei bem o clube que faz isso. Exatamente. Aí teve mais um, viu? Teve mais um empréstimo. Quase todos. A primeira coisa que o dirigente quer quando ele entra numa nova gestão, ele quer ter crédito na praça. Ele briga para ter crédito na praça. Para pegar do banco A para pagar no banco B. Então, o Palmeiras não estava enrolado. Ele faz a dívida de 10 anos aqui para pagar uma aqui que estava de 3, 4. Então, tudo que é clube. Volta 10 anos no Palmeiras, quando o Paulo Nobre injetou dinheiro pesado, mais de 100 milhões no Palmeiras. Se o Palmeiras fizesse ali um empréstimo em bancário, e para pegar o que os juros seriam absurdos. O Palmeiras dificilmente ia conseguir, durante muito tempo, pagar aquele problema. O Paulo Nobre fez um empréstimo pro Palmeiras, já foi todo pago. Sim. Mas um empréstimo com juros baixos, uma situação muito mais calma, tranquila, pro Palmeiras respirar, voltar a respirar financeiramente e aí poder dar os passos que deu com sucesso nas outras administrações até chegar a Leila. Foi uma questão de administrador e torcedor. Se ele aplicasse aquele dinheiro e aplicasse, provavelmente ele ganharia muito mais dinheiro. Paulo Nobre foi um empresário. Ele foi um banco pro Palmeiras. Com uma diferença, pensando no clube. Não pensando no clube. E não tirar proveito do clube, ajudar o clube. Exato. Muito bem. E agora, para finalizar o vídeo, Arthur Cabral e Luciana Costa estão na mira do Timão, que tenta o empréstimo dos jogadores. No momento, o Coringão que tá bem parado no mercado de transferência, vendo seus rivais aí contratarem, São Paulo, Santos, Palmeiras, e o Timão ainda não fez nenhuma movimentação no mercado. Claro que já tem um time montado aí para essa temporada com bons jogadores, porém a gente precisa contratar para algumas posições carentes aí, lateral esquerdo, um meia e um atacante reserva aí para o Yuri Alberto, ou do mesmo nível, ele sabe que ele pode ser negociado no meio do ano. E até aqui a gente sabe que alguns nomes badalados estão sendo aí ventilados, como Paul Pogba, Sérgio Ramos. Na verdade, Sérgio Ramos nem é mais falado dentro do Corinthians, ele inclusive foi ligado ao Cruzeiro, mas sem nenhuma confirmação oficial até o momento aí, Sérgio Ramos ou Paul Pogba. Porém, essa semana aí, 2 jogadores realmente foram ventilados no Corinthians e parece que é uma realidade mais próxima do Timão, que é o caso do Luciana Costa, que joga na MLS, e do Arthur Cabral, que joga no Benfica de Portugal. Os 2 jogadores são alvos do Timão para a temporada. O meio atacante argentino do Cincinnati fez uma ótima temporada aí na última temporada da MLS, e o Arthur Cabral, que não vive um bom momento lá no Benfica, e lá ele está sendo muito criticado pela torcida do Benfica. Mas vale ressaltar também que esses 2 jogadores são alvos de outras equipes aí também europeias. Então já se pode imaginar que seus clubes aí possam fazer até um leilão com os 2 jogadores, tanto o clube da MLS quanto o clube português. Costa, que parece também que está na mira do Atlético Mineiro, mas o próprio atleta já havia sinalizado uma possibilidade, uma vontade dele de jogar no Corinthians. Ele deixou bem claro isso publicamente. Ele que é um jogador consagrado lá no futebol dos Estados Unidos. Já o Arthur Cabral é um caso mais complicado. Ele já esteve na mira do Flamengo aí recentemente, e na ocasião os portugueses não facilitaram em nada as negociações e ainda deixaram claro que estavam dispostos a topar o negócio, mas por valor muito alto aí, cerca de 80 a 90 milhões de reais, um valor aí improvável que o Corinthians pague pelo Arthur Cabral. Então comenta aí o que vocês acham dessas possíveis contratações do Corinthians, do Luciana Costa e do Arthur Cabral do Benfica. Então já deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão e até a próxima, fiel.